Gente, mais uma vez, estamos aqui com o nosso programa Foco no Alvo. E antes da leitura da palavra, aqui da palavra de Deus, a gente está aqui com a Daniele e mais uma vez a nossa conversa, o nosso bate-papo vai ser bacana, que você esteja aí nos assistindo, nos acompanhando, tá bom? E acredito que a conversa de hoje vai servir muito para você, talvez, ou para um amigo, ou para um familiar, tá ok? Então, a palavra de hoje, para a nossa meditação, em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Olha só o que diz a palavra. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então vamos lá, vou passar aqui a palavra para a Daniele. É uma amiga minha, conhecida, né? Então, Daniele, fica à vontade. Olá, tudo bem? Como o Léo falou, né? Me chamo Daniele Alves, moro aqui no Jabuti de Itaitinga, né? Próximo aqui o Jabuti de Eusébio. E ele me convidou, né, para falar um pouco sobre a terapia, né? Que é o que eu venho trabalhando esses dias, de alguns meses para cá, né? Com a ajuda de alguns profissionais. E aí é um prazer, Léo, né? Estar aqui para falar um pouco, né? Sobre tudo isso, que é de extrema importância para cada um de nós. Então é isso, pessoal. Hoje a gente exclusivamente vai falar sobre essa terapia, tá certo? A gente também vai falar um pouco da relação que tem, né, a terapia com a palavra de Deus, porque é usada, né, Daniela? Isso. Né? E ela, né, foi bem resumida na apresentação dela, mas, né, como ela já falou, né, ela é cristã, é formada em ciências contábeis, né? Em que mais, Ana? Em gestão de recursos humanos, formação agora em TRG, né, que é terapia de reprocessamento generativo, e também com a formação em leitura corporal e comportamental, que essas duas formações andam juntas. Uhum. Então, resumindo, tem conhecimento de sobra para orientar, né, Dani? Um pouquinho. Tá no processo, né? No processo. Tá estudando ainda. Estamos estudando, né, buscando novas ideias, né, novos processos. Até porque nunca deixe de aprender, né? Não. Tem uma infinidade, né, de estudos, né? Exatamente, é verdade. E o que é exatamente, Dani, TRG, não é isso? Isso. Bom, a TRG, como o nome diz, né, terapia de reprocessamento generativo, que aqui é o símbolo da logomarca, né, da nossa formação do curso, né, que a gente teve. E é uma terapia, já explicando, né, sobre esse assunto, a terapia é uma terapia breve, né, focada, e ela é orientada para tratar problemas emocionais, né, psicossomáticos, ansiedade, depressão, síndrome do pânico, né, fobias. Então, são uma infinidade de assuntos que a gente aborda, entendeu? Nessa área. E o interesse por essa terapia nasceu como? Bom, o interesse nasceu, como eu falei aqui, né, eu tenho uma formação em gestão em recursos humanos e eu sempre gostei dessa área do lado humano, né, de lidar com as pessoas, de entender a mente das pessoas, por que elas agem assim, por que não agem de outra forma, né, tudo tem um significado, tudo tem um sentido, para tudo tem um sentido. Uhum. Então eu sempre questionava, né, algumas situações. E eu fui para essa área, né, e gestão de recursos humanos, e também tive a oportunidade de trabalhar com ciências contábeis, né, que é a minha formação também. E aí eu me deparei, Léo, com situações, né, dentro da minha própria família, né, de pessoas que estavam precisando de ajuda, e eu sabia que essas pessoas elas não iam buscar fora, devido à vergonha, né. Muita gente tem vergonha, né, Dani? Tem vergonha. Porque não aceita isso e se vai expor a situação para o outro, fica com vergonha do outro
criticar, né? Porque isso aqui não é para existir vergonha, né? Então eu vi a responsabilidade de procurar mais, me aprofundar mais sobre esse assunto, né? E ajudar os meus familiares. E não só meus familiares, amigos, né? Pessoas da igreja. E aí eu me aprofundei, né? Nessa formação. A Darlene, que é uma parceira minha, né? Que a gente trabalha junto com terapias comunitárias, ela já tinha feito primeiro e me incentivou a fazer. Eu disse, vou me aprofundar e vou ajudar as pessoas. E aí, estou aqui, né, com essa formação, estou ajudando muitas pessoas, né, tanto familiar como amigos, no trabalho, né, e quando alguém chega, né, para falar que está precisando, assim, particular, eu atendo também. É pago? Tem pago, mas assim, eu coloquei diante de Deus, sabe, eu disse, Senhor, a cada 10 pessoas que eu atendo um de graça. Um grátis, porque eu sei que existe alguém que não vai precisar, aliás, não vai poder pagar, né? Não vai ter condição de pagar. Então, eu faço esse trabalho. E tem o trabalho que a gente faz gratuito, que é com a Darlene, na terapia comunitária. Eu acho que nos dias que a gente vive é uma área que só cresce, né? Só cresce. Porque a gente se depara muito com pessoas que realmente precisam desse tratamento, desse acompanhamento, né? Às vezes é só uma conversa, né, Dani? Só ouvir, na verdade, né? E a pessoa já se sente aliviada, às vezes, de algum sentimento. Uma conversa muda tudo, né? É. Tudo parte de um diálogo. Às vezes a pessoa nem entende por que ela está agindo daquela forma, né? Às vezes ela fica ali triste e não entende por quê, muitas vezes, mas se a gente for investigar, são situações lá do passado que ela viveu, né? E aí mais na frente eu vou falar um pouquinho sobre isso. Tá ok. E os casos mais recorrentes dentro dessa área, quais são? Os casos mais recorrentes são problemas de ansiedade, né? Aquela ansiedade muito exagerada mesmo, né? Da pessoa não conseguir dormir à noite, da pessoa chegar a se tremer, né? Devido a dar de frente com algumas situações, depressão, né? A depressão muito profunda, né? Pessoas com síndrome do pânico também, né? E pasmem vocês, pessoas que têm fibromialgia também é um dos casos que a gente já atendeu, né? E são mais esses 3 casos, mas... Eu sei que lá no final do vídeo a gente vai... especificamente você vai falar sobre essa questão. Mas, assim, já adiantando, muitas vezes essas pessoas não têm vergonha, como já foi comentado, de procurar um especialista, né, na área para poder se tratar. Eu, particularmente, às vezes fico sabendo de casos, né, de pessoas que têm e muitas vezes não querem, às vezes, tratamento por vergonha ou orgulho, e às vezes não tem condições. Né? Justamente. Tem também essa questão, né? Tem. Mas é importante a gente reforçar, né, que é uma coisa que vai ser falado no vídeo, como eu já disse, né, que a pessoa que tiver, procurar tratamento, né? O quanto antes, O quanto antes, né? É importante também, né? Para também o grau já não estar tão elevado, né? Isso. Exatamente. E a faixa etária? A faixa etária varia muito, mas assim, a gente atende tanto crianças, né, de 5 a 12 anos. Por que de 5? Porque ela tem que ter já um entendimento, né? Tem crianças de 5 anos que eu já atendi e ela já tem um certo entendimento, você conversa com ela já sabe explicar o que o coraçãozinho dela está sentindo, né? Se ela está triste, ela sabe dizer por quê. Então, a partir de 5 anos é uma idade muito boa para a gente já trabalhar. E também adultos entre 25 e 40 anos, mas a gente atende idosos, né? Já atende idosos de 70 anos, 60 anos, entendeu? Interessante. E nesses acompanhamentos, nessas conversas, nesse tratamento, né? A gente sabe que, como já foi dito, você é cristã, né, evangélica, e geralmente é usada a palavra
terapia? Sim, nessa terapia. Muita gente não usa, né, eles não querem confundir, mas assim, só existe confusão quando você não tem uma orientação, né? Eu acho assim, eu como cristã, eu preciso usar Deus, sabe? Porque tudo é Deus, tudo gira em torno de Deus. Se eu estou aqui, você está aqui, o Valbin está aqui, nós estamos aqui por Ele, né? Então, para fazer algo, qualquer coisa, a gente precisa de Deus. Então, primeiramente, eu faço uma oração, né, particular com Deus. E no momento que eu estou aplicando, né, as terapias, e eu peço a Deus, no momento lá, né, só em espírito eu peço para o Senhor conduzir aquela vida, para ajudar ela esclarecer algo dentro dela que está no inconsciente dela, que está incomodando, para Deus cascavilhar, né, as memórias dela. E aí no final, se ela sentir a vontade, né, que a gente tem que deixar a pessoa à vontade, né, se ela quiser uma oração, a gente ora junto e é só bênção. É importante também ressaltar que nunca deixar de seguir o manual, né? Não, É tem primordial, né? Seguir o ensino, né? Do curso, né? Explicações sobre como funciona o cérebro, aí tem a questão da anamnese, isso aqui a gente faz se a pessoa quiser, né? Aí fala da blindagem emocional, né, do terapeuta, que a gente tem que ser muito imparcial, entendeu? A gente não pode se envolver, né? E nem dar, tipo assim, como é que eu posso dizer? A gente não pode sugerir que a pessoa age daquela forma, não. A gente dá conduções para ela e ela vai criando maturidade, né? E vai se desenvolvendo, entendeu? Mas tudo é pautado no manual. A gente tem um código de ética do terapeuta, né? Não pode fugir do código de ética. E tudo isso para deixar tudo legal. Bacana. E, Daniele, quais os indícios que vocês veem que a pessoa já precisa, né? De um olhar, né? Às vezes você olha para alguém e já percebe que ela precisa ter esse acompanhamento, passar por esse tratamento. Sim, na formação que a gente tem, né, de leitura corporal e comportamental, a gente consegue fazer um diagnóstico olhando, né, para a pessoa. Aqui a gente consegue ver as pessoas dando alguns sinais de que ela precisa de ajuda. Geralmente uma pessoa que está muito na sua, né, um exemplo, uma pessoa que tem ansiedade. Aliás, uma pessoa que tem depressão, ela fica muito no mundo dela, fechado, né? E aí ela não quer conversa com ninguém, ela se isola naquele lugar, naquele mundo dela, e para ela ali está suficiente. Tem casos de pessoas que chegam a não tomar banho, né, que é o caso já extremo, né? Ela não tem vontade de tomar banho, ela não tem vontade de sair. Então, esse é um caso de depressão muito profundo, né? Aí tem a pessoa que é ansiosa, que ela fica naquela tensão de que o que vai acontecer agora e amanhã como é que vai ser. Ela sempre está pensando no amanhã como é que vai ser e esse amanhã nunca chega, porque ela não tá no presente, ela está pensando no amanhã. E a depressão são problemas passados, né? Ela está muito ligada ao passado que ela sofreu, né? E aí você consegue observar essas situações, né? Olhando para a pessoa, né? A gente consegue fazer o diagnóstico. Quando as coisas já estão mais elevadas, se torna mais fácil, né? Mas tem casos que às vezes a pessoa ainda está no início, né? E vocês conseguem também já identificar quando está bem no começo? No começo, assim, né? No começo é fácil e não é, porque às vezes a pessoa esconde, né? Mas assim, você olhando para alguns traços dela, né? Na leitura que a gente faz, olhando para os traços, você consegue já puxar dessa pessoa, né? Você consegue entender o que ali tem alguma coisa que não está legal, entendeu? E a eficiência dessa terapia? Qual é o grau? Né? As pessoas podem estar se perguntando, mas será que realmente é eficaz? Será que cura? Será que dá jeito?
É porque nesse mundo todo mundo pensa uma coisa diferente, né? Sim, olha, eu costumo dizer que ela funciona 100%, desde que eu me entregue, desde que a pessoa realmente se entregue, porque, Léo, tem casos de pessoas que, como eu falei, às vezes ela esconde, né? Aí fica montando ali uma máscara e tudo, mas assim, com alguns detalhes que ela vai soltando, a gente consegue observar. Porque a pessoa que tem ansiedade, ela não é 100% uma coisa só. Aqui é quando ela dá um deslize. E é nesses deslizes que a gente já começa a alertar, né? Uhum. E aí, como eu falei, ela é 100% de você ficar bom, é. Mas se você verdadeiramente se entregar na terapia, você mergulhar, fazer um mergulho, né, de acordo com os comandos que a gente vai dando, e aí a pessoa consegue, né? Ela tem que se entregar, ela tem que se concentrar. Tem pessoas que têm um certo nível de hiperatividade, né? Que é uma criança que não se tratou, que virou um adulto hiperativo, Uhum. né? E aí hoje chamam de TDAH, né? Mas é uma mistura de muitas coisas. Mas que é um assunto muito vasto, né? Se a gente for entrar aqui nisso, vai conversa para a noite toda. Mas tem pessoas que elas não se concentram. Mas e aí? Não, tem pessoas que realmente não vão se concentrar, mas aí não pode desistir. O importante é que continue o tratamento, entendeu? Se Uhum. parar no meio do caminho, não, realmente não vai funcionar. Não tem como funcionar. E são, em média, quantas sessões para... Em média, são 5, né? De 5 a 12 sessões, né? Mas tem os casos que são mais graves, que chegam a 20 sessões, 30 sessões. E aí a pessoa escolhe, né? Uma vez por semana, ou uma vez ao mês. Ou tem gente que quer sair tanto daquela prisão, daquela coisa que está ali sufocando, e ela prefere, não, eu quero fazer 2 vezes na semana. Então fica a critério da pessoa, né? Aí a gente atende, eu atendo durante a noite, né? Porque de dia eu trabalho, nessa outra minha função, né? E aí eu atendo durante a noite, né? A gente combina os horários, né? Até um sábado também eu costumo atender. Interessante. E sobre o público-alvo, né, do atendimento, do acompanhamento. Inclusive, tu até já falou no começo da nossa conversa, que escolheu fazer, né, estudar essa área, né, para também ajudar familiares. Né. E a minha próxima pergunta é exatamente sobre isso, sobre o público-alvo. Uhum. O público-alvo é assim, tem terapeutas que atendem só crianças, né? Que se especializam só em crianças, mas eu atendo crianças, adolescentes, atendo adultos, né, e idosos, né? Mas tem pessoas que atendem só casais, né? Tem pessoas que atendem só profissionais, né? Digamos assim, empresários, né? Que querem crescer. Então a gente faz um trabalho de desbloqueio de crenças, né? Limitações, essas coisas. Atende amigo, né, mais uma vez reforçando. Amigos, porque não pode atender amigo, pode, né? Nosso código de ética a gente pode atender, só não pode confundir, e a pessoa eu tenho que ser imparcial, né? Como eu falei, eu não posso sugerir coisas para o meu paciente, né, para o meu cliente. Eu tenho que deixar ele à vontade. Eu posso ajudar em algumas coisas, mas nunca interferir, né? E se eu atender casal, né? Que eu atendo casal, inclusive estou atendendo um casal agora. E aí o que o homem me fala, o marido, eu não posso falar para a esposa. E assim vice-versa, porque tem que ter a ética, né? Então assim, o código de ética diz: se você mantém a ética, perfeito, pode fazer. Tá no caminho certo, Tá no né? caminho certo. Boa, muito boa. Então, para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, que acredito que já foi passado aí muitas informações, eu pelo menos eu Conseguiu era, absorver alguma coisa, né? com certeza, eu desconhecia essa área, né? Uhum. Entendeu? Então, qual é a mensagem, né, que eu gostaria de deixar para as pessoas que estão nos assistindo, né, nesse momento? Olha, todos nós passamos por dificuldades, né?
Tem pessoas que passaram por problemas na infância, né, traumas de infância, né, e aí levaram para a vida adulta. Mas nunca é tarde para você se ajudar, você mesmo se ajudar. Porque o primeiro passo é eu reconhecer que preciso de ajuda, né? E aí o primeiro passo da mudança é esse, eu reconhecer. E depois buscar ajuda. Não guarde dor, não guarde mágoa, porque isso só faz mal a você. Não guarde raiva, rancor. Tudo isso só faz mal para mim e para você, né? Que está sentindo. Então busque ajuda, busque orientação, porque se calar, o corpo vai falar. Então, mais uma vez, não fique com você. Busque ajuda, porque para tudo nessa vida tem um jeito. É isso aí. E a gente sabe que, eu já falei aqui no começo da conversa, e a gente sabe que esses casos só aumentam, né, Dani? Só aumentam. Infelizmente. Todos os anos, né, é feito um levantamento e desde a pandemia para cá, aumentou muito, né? Aumentou muito. É tanto que se fala hoje da pós-pandemia, né? Que é a pandemia da mente, né? Que é a depressão, a ansiedade, as fobias, né? São as crenças limitantes que impedem da pessoa evoluir, a pessoa crescer. E essas crenças, eu tenho culpa? Não. Eu tenho culpa entre aspas. Às vezes eu me submeto àquela situação, né? Mas é assim, às vezes você entra num ambiente hostil, um ambiente que é degradável, e aí a pessoa vai se habituando àquela situação, né? Vou dar um exemplo, uma criança, né? Uma criança, quando ela nasce perfeita, com uma essência maravilhosa, a essência de Deus, né? Um coração limpo. Mas aí quando ela vai para a escola, que ela começa a trabalhar, aí ela vai absorvendo, a criança ela é esponja, e ela vai absorvendo tudo que ela está vendo ali no ambiente, né? Tudo que é de bom e tudo que é de ruim. A questão dos palavrões, né? A questão de você receber uma rejeição, ela vai absorvendo, né? E aí, se não tratado, ela leva para a vida adulta, leva para o casamento, né? Leva para o trabalho, e aí vira uma bola de neve. Quando chega, os casos já estão altíssimos, né? Assim, de extremo, né? E aí, mas tudo tem jeito. Mas o importante é que tá no início, busque, porque só se agrava. E aí, como eu falei, né? Cada ano vai aumentando o índice, né? Índice de depressão, índice de ansiedade, que chega no pico mais alto de depressão, que é a pessoa se suicidar, né? Então, você vê que pode passar por vários processos, né? Para você se libertar. Então, é reconhecer, né? Reconhecer, o primeiro passo é reconhecer. E aceitar. Mas também tem aquele caso que a pessoa não sabe, de repente tem aquele, né? Justamente. Não, eu vou dar um exemplo de mim. Eu, particularmente, eu tinha alguns traumas da infância que eu não sabia o que era, né? Só soube quando eu fiz a terapia, né? Que a gente, quando faz a terapia, a gente também tem um terapeuta que faz com a gente, entendeu? Que já são chamados os anjos, né? É um anjo que me atende. E aí, a minha anja foi a Darlene, né? E assim, ela fez o trabalho comigo, e aí eu tinha momentos na minha vida que eu estava bem, de repente eu estava triste, eu não entendia por quê. De repente eu estava alegre, de repente eu ficava assim pensando, triste. E aí quando foi feito o reprocessamento, eu lembrei de cenas da minha infância de 5 anos. Porque o reprocessamento é isso, eu vou reprocessar minhas memórias, né? Porque ali é onde está a dor, algum trauma que está ali naquele período. Então, quando eu tinha 5 anos, eu lembro exatamente o que o meu irmão, Valbinho, passou, né? A gente estava num ambiente, uns vizinhos, né? E aí, coisa de criança, né? Foram pegar morcego, né? Matar morcego. Aí pegaram o álcool e foram jogar álcool no morcego para matar os morcegos, tocar fogo no morcego. E ali, o álcool, né, pegou no morcego, mas também pegou na gente. A maior parte do álcool pegou no meu irmão. E o álcool e o fogo, quando ele riscou o fósforo, o fogo foi todo pro meu irmão. E aí eu vi aquela cena, quando eu fiz o reprocessamento, eu vi aquela cena, eu chorava assim, desesperadamente, porque uma criança, veja só, uma criança de 5 anos,
vendo o seu irmão passando por aquela situação e você sem saber, sem conseguir entender, né? E aí, no reprocessamento eu entendi. Poxa, eu estava triste porque eu vi o meu irmão sofrendo, mas naquela idade eu não tinha entendimento. Não tinha entendimento, não estava preparada para passar por aquilo, né? Então, assim, eu sentia que eu precisava de ajuda, né? Porque eu tinha esses momentos que eu ficava triste, não entendia por quê. E aí, eu sabia que eu tinha essa necessidade, né? E a terapia serviu mais para mim, eu digo que serviu mais, ela serve mais para a gente, que é terapeuta, do que para o próximo. Vai ajudar o próximo? Vai. Mas vai ajudar mais quem é terapeuta, né? A gente precisa reconhecer, eu precisava reconhecer que precisava mudar alguns comportamentos, né? E aí, o processo, cada dia, como a palavra diz, a transformação de glória em glória, né? Todo dia a gente aprende uma coisa diferente, a gente começa a se autoavaliar. Depois que você faz uma terapia, você fica mais livre. Porque Deus nos chamou para viver livre, né? Foi para isso que Deus nos chamou. Não é para a gente ficar preso, né? Naquela tristeza, naquela angústia. Não, Deus nos chamou para a gente ser livre. Viver uma vida abundante, como diz a palavra, né? É verdade. Falando da palavra, quer deixar uma palavra para a gente? Respondi e ouvi. Respondeu. Show de bola. Sim, a palavra eu escolhi aqui em Filipenses 4:6, que diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A palavra já diz, não andem ansiosos, né? Mas como é que eu vou conseguir nesse mundo tão cheio de tantas mudanças e incertezas? Mas como ele diz aqui, guarda de coração e a mente em Deus. Que, gente, Deus é tudo na nossa vida. Não tem como eu tirar Deus, colocar Deus numa caixinha. Deus, vou te colocar aqui, agora eu vou fazer a terapia. Vou te colocar aqui, agora eu vou para o meu trabalho. Não tem como separar Deus. Deus, ele habita em mim. E ele habita dentro de cada um de nós. Então, vamos guardar nossa mente, nosso coração. Tá certo? Essa é a mensagem que eu queria deixar. Boa, boa. Então, gente, esse foi o nosso bate-papo de hoje. E queremos aqui, antes de qualquer coisa, agradecer aqui já a Daniele pela presença dela, né, pelo conhecimento que ela trouxe, né, para mim, para você, né, para nós. Acredito que foi falado aqui vai servir e muito, né? Então, obrigado pela sua paciência, obrigado, Dani. A gente, mais uma vez, pede aí o seu apoio, continue aí nos apoiando, compartilhando, pessoal, compartilha aí esse vídeo, tá certo? A gente precisa aí do seu like. Ajude o Léo. Exatamente. Aí tem o meu canal também, né, que eu tô começando. Quer dizer o nome para o pessoal saber, Dani? O nome do meu canal é Terapeuta. Deixa eu só olhar aqui, gente. Quem é ao vivo faz assim, né, Léo? Terapeuta TRG Daniele Alves, né? E tem o meu Instagram, que é Espaço Equilíbrio Terap 07, Terap Dani 07. E muita gente conhece a gente, né? Isso. Então é isso, pessoal. Vamos lá ajudar para esse canal, esse programa crescer cada vez mais, tá ok? Então, obrigado, valeu. foi um prazer, Léo. Show.